Tony Garcia, sua na canoa. Ai, meu Deus. Olá, bom dia, Omar. Bom dia, Felipe. Bom dia, Adri. Salve, Tony. Salve. Grande Tony. Tony, como é que foi assistir o julgamento de ontem? O que você achou? Eu sei que você tem grande apreço pelo Marreco de Maringá. Super fã, né? Enorme. Mas eu acho que a gente está seguindo por uma linha aí muito, muito ruim. Eu acho que tem um acordão aí que foi feito, e pelo que eu conversei em Brasília, eu tive lá segunda e terça-feira, eu não gostei do que eu ouvi, não. Tem um acordão muito ruim aí se formando em várias frentes aí, inclusive no que aconteceu relativo ao 8 de janeiro. Eu acho que muita coisa vai para debaixo do tapete. Está começando a se formar uma anistia ampla, geral e restrita aí de tudo e de todos. E isso é o que está desenhado em Brasília. Infelizmente. Infelizmente, a gente pode não gostar, mas a gente não pode tapar o sol com a peneira, que é o que eu estou vendo. Então, você acha que o Sérgio Moro vai escapar dessa no Tribunal Superior Eleitoral? Eu acho que ele vai escapar, eu acho que não vai ter nenhum general preso, eu acho que não vai ter nenhum empresário preso e nem Bolsonaro preso. Não existe mais isso, entendeu? Isso tem um acordo entre Senado, entre os três poderes aí, eu acho que se formando forte, desde aquela coisa da entrada do Musk aí nessa discussão, a coisa política mudou bastante. Brasília não é mais aquela, os ânimos não são mais aqueles, e eu acho que nesse pacote o Moro está entrando, aquele outro senador de Santa Catarina está entrando também. É isso que eu tô vendo. Jorge Seu. Eu acho que toda essa gente aí está num pacotão aí em nome da pacificação geral e restrita, entendeu? Eu acho que é isso que está acontecendo, pelo menos essa percepção que eu tive agora essa semana. Mudou tudo. Não é o que era 20 dias atrás, 25 dias atrás, não tem nada a ver hoje. E o que se atribui a essa mudança tão rápida, Tony? Eu acho que a reação do Senado, os projetos, a faca no pescoço do governo, do Congresso, entendeu? Tudo isso daí está entrando. A gente tem que ver, sabe, como estava falando o Felipe, a gente tem que saber no local que a gente vai, se é de direita, de esquerda, o que é. Nós temos um Congresso de 90% de direita, extrema-direita, tudo isso. Como é que a gente vai pensar em ter um governo progressista e ter um governo olhando com aquele Congresso daquele jeito? Entendeu? Você acha que o quê? A hora que se coloca um poder como o STF, né, tutelando o poder legislativo, você acha que não vai ter reação? Vai ter. Eles começaram a sentir que estavam perdendo espaço, aí eles se uniram, se organizaram, né? E para mim, eu já falei isso uma vez e continuo afirmando, desde aquele fatídico vazamento, que para mim não tem nada de vazamento, aquilo é proposital, né? Aquele vazamento da coisa do Cid, na delação do Cid, falando que eles queriam que falasse o que eles queriam ouvir e que eles queriam que falasse do Bolsonaro, aquela gravação que apareceu, aquilo lá, para mim, foi o cavalo de Troia que botaram lá dentro dessa operação, que foi o Cid. A partir de lá entrou o Múcio, entrou os militares, entrou todo mundo e começou a abafa. Entrou o Senado, entrou o Lira, entrou todo mundo. E essa gente se uniu, entendeu? Essa gente se uniu e foi para os Estados Unidos, leva para cá, e Musk para lá e para cá. Essa gente está unida, eles estão organizados. E a gente não pode subestimar esse movimento aí, não. Eu falei disso, Tony, eu falei disso no começo do programa. É uma direita organizada mundialmente, com Steve Bannon,
com Elon Musk, é estratégia. Inclusive, a gente estava falando sobre as cheias no Rio Grande do Sul, a saída dos Bolsonaro lá, dos filhos do Bolsonaro, foi orientação dessa direita mundial para produzir imagem. Os esquemas são concatenados. Não dá para ser ingênuo, não dá para ser ingênuo nesse ponto. E aí você tem toda a razão. Agora, o que eu acho que você não tem razão só é que não vai pacificar porra nenhuma. Não, é a intenção, eu falei, Felipe. A intenção é pacificar. A intenção é pacificação, mas não vai pacificar nada. Esqueça. Nada. Vão absolver o Seif, vão absolver o Moro, e não vai pacificar porra nenhuma, vai continuar a mesma coisa, e essa gente vai sair impune. Esse movimento do Xandão de antecipar o julgamento, que eu já estava contando que ele não ia participar, ia passar a presidência para Carmen Lúcia, ia entrar o André Mendonça, ia rolar até uma absolvição, mas com outros membros. Pelo jeito, o Xandão quer ficar para ele marcar posição, dizendo: tá vendo, eu absolvi, eu sou o cara da composição, eu sou o cara da pacificação, mas porra nenhuma, Tony. Porra nenhuma, não vai acontecer nada disso. Felipe, veja, a intenção, eu estou falando de uma intenção que eles têm. Pacificação é a palavra usada, a chave para tentar pacificar. Não vai pacificar coisa nenhuma. A gente está longe de pacificação. A gente tem um país dividido. A gente tem um Congresso de direita e ultradireita. Esqueça. Nós vamos ter uma briga até o final disso tudo, ferrenha, com gente organizada, com tudo bem ordenado mundialmente. Essas coisas, se a gente tapar o sol com a peneira, eles vão atropelar a gente, vão atropelar esse ano aqui. Esse ano, nessas eleições aqui, eles vão atropelar a gente. Então, você vê, né? Vocês estavam falando agora há pouco dos meios de comunicação, principalmente a Globo News, tudo. Você vê claro que eles estão naquela posição que eles estavam lá em 2020, né, 2021, buscando uma terceira via de novo. Eles estão correndo atrás disso de novo. Daqui a pouquinho eles queriam usar o Leite, daqui a pouquinho eles querem usar o Tarcísio. Eles estão vendo tudo, menos o Bolsonaro e o Lula. A gente tem que prestar atenção nisso daí, sabe? E essas reações que se tem, está vindo no quê? Em ano eleitoral. Esse é um ano importantíssimo para 2026. Todo mundo está negligenciando isso, não pode negligenciar. Sabe, eu sou político, eu sei como que são as coisas. Esse ano você vai plantar a semente de 2026. São os vereadores, são os prefeitos, essa gente aí. Se você vai eleger gente de direita, extrema-direita, tudo, o que você vai ter em 2026? Qual que é essa base que vai ter aí no interior de tudo, que vai apoiar quem? Né? E tudo com dinheiro de quem? Do dinheiro do governo progressista, entendeu? Todo mundo se aproveita disso, faz campanha contra, isso está claro, entendeu? Como vocês falaram do Pimenta, todo mundo elogia ele até agora há pouco, porque ele é dono da chave do cofre da comunicação. Aí o cara sai um pouquinho, ele começa a ser o pior cara do mundo, entendeu? Sabe, é tudo muito bem orquestrado, está tudo muito bem definido. Para mim, eu tenho a leitura do momento. Pacificação que vai se usar para isso, e vai se usar tudo quanto que é artifício para se falar disso, entendeu? Mas o país está caminhando para um outro lado muito difícil e a gente não pode ignorar isso, nem o governo e nem as pessoas que são próximas ao governo Lula pode passar pano para isso. Ele está enfrentando uma dificuldade que jamais enfrentou nos outros dois governos. Esse Congresso é totalmente adverso. Entendeu? É difícil. Eles estão ameaçando o governo como? Eles ameaçam tudo como? Com as pautas deles. Nós vamos botar isso aqui, vamos, o Senado, o STF, os ministros vão ter tantos anos para ficar lá, não vão poder mais decidir monocraticamente, e vão colocando essas pautas bombas. Para quê? Né? Coloca o bode na sala. E depois falam, bom, se vocês querem pacificação, vamos tentar compor aí. Mas desculpa, mas até o PSB está fazendo isso. Partido Socialista Brasileiro está na propaganda de televisão do horário eleitoral, mandato para juízes do Supremo como pauta prioritária do Partido Socialista, o partido do vice-presidente da República, base do governo, Tony. Isso, eu estou vendo aqui. Direita. Eu estou vendo aqui. Mas eu estou a favor do mandato para... Eu não sei se é oportuno agora. Não nesse momento. Nesse momento é chantagem. Nesse momento é chantagem, retaliação.
entendeu? Nesse momento, eu estou ponderando isso, mas eu acho que a gente tem que... Eu quero fazer esse parênteses. Eu defendo há muito tempo o mandato para juízes no Supremo. Mas você não pode fazer casuisticamente. O Flávio Dino tinha um projeto de lei sobre isso. 11 anos, né? O campo progressista defende há muito tempo. Mas você vai fazer casuisticamente nesse momento aqui? Não, casuisticamente não. Fazer assim de afogadilho é uma outra coisa. Mas a gente não pode esquecer que tem um conjunto de pessoas no meio jurídico. Se eu tiver, por exemplo, o Pedro Serrano defende, o Lênio Streck defende, tem muita gente que defende. Então, não sei se também é não acho que o PSB esteja colocando isso. O próprio Flávio Dino defende, talvez ele proponha. Mas o momento é errado, Renato. Isso que o Tony está dizendo, e eu também. O momento não é o melhor, eu também acho. O momento é de chantagem. Essas pautas viram chantagem. Então, conceitualmente, eu concordo com o Lênio, eu concordo com... Eu também. Mas, no momento, não dá. O cara entrar com 30 anos, 35, 40 anos no Supremo Tribunal Federal, ficar até os 70, 75. O cara é papa. Fica mais... Eu acho que isso tem que ser votado lá no segundo governo Lula. Primeiro a gente tem que garantir a eleição. É aquilo que eu estou falando. O momento, de fato, não é o melhor, eu reconheço. Eu só estou pontuando aqui porque me parece uma pontuação importante de fazer. Porque, em algum momento, o país terá que mexer com dois segmentos sociais. O sistema de justiça e as Forças Armadas. Porque, inclusive, do ponto de vista previdenciário, esses caras são o desequilíbrio da balança aí. Né? A gente sufoca, por exemplo, a Esther Dweck é super corajosa para segurar o aumento dos professores universitários, entre eles o do Felipe. Né? Super, fodona, é a porra, é comigo mesmo. Só que para os militares, não. Aí ela é tchutchuca. Não dá. Então, o Lula, idem. Então, assim, a gente tem que, eu acho, né, que tem que, um no cravo e outro na ferradura, de vez em quando. Porque eu estou cansado de burocrata que é tchutchuca com o centrão e com a direita e muito fodão com a esquerda, com as pessoas do nosso campo. Esse é um caso. Em algum momento, a gente vai ter que ser fodão com o sistema judiciário, porque cá entre nós, esses ministros que estão aí ficam até os 75. Os próximos têm mandato, faz uma transição. Eles não fazem transição em tudo na vida. Você não precisa atingir esses que já têm direito adquirido. Esses que estão com direito adquirido continuam, permanecem e faz para os próximos. Sei lá, é uma possibilidade que me parece que poderia ser negociada, inclusive, por eles, né? Porque não vai afetá-los. Se fosse um debate democrático, pensando na estabilidade do país... Mas esse momento não existe agora. É verdade. Falando o que eu estou falando. Se for oportunamente, tem que ser discutido isso daí. Esse não é o momento. Essa aqui é uma coisa certa numa hora errada. É assim que eu penso. Esse momento aqui é chantagem. Não tem outro nome. Pode esquecer. E o que você fala, Rovai, de mexer aí, no caso das Forças Armadas, de mexer isso daí tudo agora... Tudo isso que está acontecendo nos bastidores, tudo isso que está acontecendo, os milicos estão por trás disso tudo. Essa pacificação é a faca no pescoço do Lula, do STF, de todo mundo, se uniram com o Senado, organizados eles estão, e essa coisa goela abaixo de todo mundo está vindo deles. Entendeu? Quando você vê o ministro do governo Lula, o Musso, falando que o Bolsonaro é um democrata, entendeu? Você pode pensar o quê? Não, eu estou trazendo um recado aí. Não, o Bolsonaro é um democrata, tudo bem, vamos pacificar. Ou seja, é recado que está vindo para todo mundo. A gente tem que olhar esses sinais hoje. Nós estamos vivendo que nem na época que a gente vivia na ditadura. Né? A gente tinha que falar por metáforas. Né? A gente não podia ser explícito, que se era preso, se era tudo. Eu vivi nesse tempo. Eu tive um irmão preso dentro de casa às 2h da manhã, pelo Exército. Então, eu sei como funcionava. Nós estamos vivendo esse momento de novo.
entendeu? A gente não pode falar isso, nós temos que estar preocupados com isso, porque a gente está sendo vigiado o tempo inteiro. Cada coisa que você fala tem gente vigiando, as forças estão se unindo, e estão se unindo de novo de um lado só. A gente está vendo a dificuldade para o campo progressista emplacar qualquer coisa. Tudo que vai se emplacar tem que ter negociação, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Nada passa. Você tem uma base de governo que não existe base, entendeu? Você tem uma base na base da chantagem. Né? E cada vez eu pego mais poder para mim, e vou tirando o poder. Nós não estamos vivendo o momento do presidencialismo, né? Nós estamos vivendo, na verdade, um parlamentarismo branco, entendeu? Que tá encobertinho, bonitinho. Mas tudo que você tem que negociar, nada passa. E tudo é para o campo deles, nada é para o campo progressista. Como que a gente vai ordenar isso? E se perder essa eleição, se for um massacre, o que eles fizerem aí, entendeu? No interior, tudo isso, como vai ser 2026? Vai ter um Congresso pior que esse aí. É essas coisas que nós temos que começar a ir discutindo. Nós estamos jogando as coisas para frente, mas o problema está agora, esse ano aqui. Daqui 4, 5 meses tem eleição. A informação que eu tenho, eu conversei ontem com gente próxima do Alexandre de Moraes, é a de que ele vai para a condenação do Moro, viu, Felipe? Que não tem essa de sinalizar acordo, não. Vê para crer. Tony, fala aí. Eu também. Eu tô igual o Felipe. Espera, né? O voto vai aparecer, vai surgir em algum momento, né? Você vai ver, o seguinte, o relator é uma pessoa ultra ligada a ele. Se o Floriano. Se o voto do Floriano for de um jeito... Vai ser unanimidade. Entendeu? Aí eu aposto que vai ser no mínimo 6-1 para caçar. Mas se o voto do Floriano vier para absolvição, vai ser o contrário. E aí o Alexandre acertou isso daí. Eu também penso assim. Tá? Mas a hora que eu vejo nos bastidores, quem está costurando isso, quem está fazendo é o Michel Temer, entendeu? E eu sei como está costurando, como está fazendo as conversas com o advogado, é muito próximo do advogado do Moro, ele mesmo diz, o advogado do Moro, então eu já não fico tão confiante assim. Se você me falasse há um mês atrás como seria o voto do relator, do Alexandre, eu cravaria que é pela cassação, porque é idêntico àquela daquela senadora Selma. Pois é, não tem diferença nenhuma. Mudou, Renato. Quem indicou o Xandão foi Temer. Quem está fazendo articulação é Temer. Isso. Porra, cara, os sinais estão aí. Os astros estão te iluminando. É quase astrológico esse negócio. O Alexandre de Moraes tem uma dívida com o Temer, né? O Temer Exato, gente. Ele lá, primeiro como ministro da Justiça e depois como ministro do Supremo, né? O que eu me pergunto, Tony, e aí eu queria até te ouvir, o que eu me pergunto é qual é o interesse de Michel Temer em salvar Sérgio Moro? Essa é a pergunta. Isso. Eu não consigo entender ainda. O que acontece é o seguinte: existe uma força política, entendeu? Que eles acreditam no seguinte: o Moro, qual que é a simbologia disso tudo do Moro? O que vai acontecer, né? Para nós, né, que a gente estuda isso, a gente observa, vive isso, nós vamos entender de uma maneira política, tal, tudo bem, uma composição, pacificação, esses papos. Tá, para o povo, entendeu? Porque que não entende. O Moro vai estar livre disso, o que ele vai falar? Ele vai falar, tá vendo? Queriam me tirar na perseguição, eu fui absolvido de tudo, eu sou o cara, e eu prendi o Lula, eu tinha razão também, e isso eu vou provar na frente. Ele vai virar um cara. De novo ele vai ganhar força para a direita, para a extrema-direita, para tudo, para ter esse discurso nessa eleição de agora e na próxima, entendeu? Então, veja, aqui no Paraná, a pesquisa de hoje, se vier para candidato a governador, ele está em primeiro lugar aqui para ser governador. Ele ganha força com isso. Ganha força do quê? Do cara. Ele tem essa força por quê? Porque ele é o cara que prendeu sem prova um ex-presidente da República, que tirou ele de uma eleição e colocou o Bolsonaro. E essa simbologia que vai ser a absolvição dele. É esse que é o perigo, entendeu? Esse que é o perigo, porque ele tem um caso idêntico, né, de uma pessoa que já foi caçada, que era chamada Moro de Saia, que era a Selma Arruda, e agora tem ele. E daí? Ele é absolvido? Você acha que ele vai ficar desse tamanho? Não. Ele vai
O Tony, Renato, tocou na palavra certa, que é a palavra que a gente sempre fala aqui, é o imaginário, é a simbologia. É a simbologia, é isso. Então, a simbologia do Moro é essa, a simbologia que passa a ser preservada e passa a ser um quadro da direita com bastante força. Você, Renato, até já falou sobre isso, sobre o governador. E tem mais uma coisa também, viu, Tony? Mais uma coisa aí. As pessoas estão dizendo assim que a gente está aqui defendendo a anistia. Ninguém está defendendo a anistia, pelo contrário. Anistia para ninguém, gente. Anistia para ninguém. Para ninguém. A gente quer a condenação, não quer anistia para ninguém que participou de golpe, não quer anistia para ninguém que manipulou o sistema judiciário, como foi o caso do Moro, que é um canalha manipulador do judiciário, e está provado isso, não só pela Vaza Jato, mas por todo o processo. Ele foi declarado juiz parcial, suspeito, está tudo dito lá, não é nada disso, a gente só está aqui relatando os fatos, as movimentações políticas que estão acontecendo para a absolvição do Moro, embora o Renato ainda acredite que o Alexandre de Moraes vai dar um voto. Não. Peraí, eu não falei que eu acredito, eu falei que eu conversei ontem com uma pessoa muito próxima ao Alexandre de Moraes, que me disse, eu falei que eu apurei, Felipe. Eu não falei então, perdão. Embora o Renato tenha apurado com uma pessoa muito próxima, eu tendo a achar que... Em geral, essa pessoa não me deixa no vazio. Todas as vezes que eu... Porque eu achei estranho. A mesma sensação que vocês estão tendo, eu tinha ontem à noite, no final da tarde. Conversei com essa pessoa, falou, não. Espere que você vai ver. Ele não vai votar pelo Moro. O sinal, Renato... que ela esteja errada. Porque... É o relator. O sinal é o relator. Não é o relator. Quando o Floriano der seu voto, a gente vai saber se a tua fonte estava certa ou errada. A fonte pode errar também. Eu espero que esteja. Eu estou achando. É diferente eu dizer, eu estou achando. Nesse caso, eu não estou achando. Nesse caso, eu apurei. Entendi. Desculpa. Eu que entendi errado aqui a tua palavra. Agora, só para a audiência ficar clara, que aqui está todo mundo. Ninguém aqui quer anistia, não, viu, gente? Só para ficar bem claro. A gente está torcendo para a fonte do Renato estar correta, para a fonte do Renato acertar. Todos nós estamos torcendo para isso. Renato Felipe, a gente tem que tomar um cuidado agora. É o seguinte, né? É a mesma fonte que eu conversei quando eu vim aqui e falei que o Alexandre de Moraes não prenderia o Bolsonaro. Não prenderia e não queria colocar sequer tornozeleira eletrônica. Isso eu falei no dia, depois de conversar com essa fonte. Ela me disse exatamente isso, e eu falei, porra, um escândalo, porque está todo mundo dizendo, não tem o que fazer. Eles só têm essa opção, lembram-se disso? Inclusive aqui juristas falavam, não, dessa vez não tem alternativa, tem que botar o cara, tem que prender. Pedro Serrano, que é um jurista super conservador nisso, veio aqui e falou isso, lembra disso dele? Falou isso. Nesse dia eu falei, Pedro, a informação que eu tenho é que não vai. Agora, fonte acerta e fonte erra. Erra, né? Aquele momento do Bolsonaro, eu também. Eu falei com o Miguel aí, eu falei assim, o Bolsonaro não vai ser preso, não vou colocar tornozeleira, não vai acontecer nada. A minha fonte também falava, a minha fonte era de dentro, e também falava. Nesse momento, eu não tenho uma fonte que me fale o que falar para você ainda. E sabe, eu não posso falar, eu tenho alguém que cravou isso daqui. Eu estou que nem nós estamos falando, Felipe, aqui, nós estamos falando por sinais. Pode ser até jogo combinado, o relator votar pela cassação, pela não cassação, o Alexandre votar pela cassação e perder do mesmo jeito. O que ela diz é que ele não vai. Não, pode ser. Não, mas veja, se o relator vier, isso eu posso apostar com todo mundo, se ele vier pela cassação, vai ser cassado. Entendeu? Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Porque agora, a entrada do Temer no jogo, de fato, a entrada do Temer no jogo, depois da declaração que o Alexandre de Moraes deu sobre o Temer... Que é o melhor presidente que o Brasil já teve, a história do mundo. Que teve um presidente igual, que ele é o melhor do mundo, carregou ele homenageou 2, 3 vezes. É uma influência enorme, é uma pessoa que... Só os indicados do Lula e da Dilma que não são gratos, né? Os outros são super gratos. Super, fantástico.
Agora, o que tem hoje, que a gente tem que tomar cuidado, principalmente no campo progressista, é esse tipo de coisa. A gente não pode cair que nem os bolsonaristas, entendeu? Quando a gente coloca uma coisa, traz luz a alguma coisa que está meio encoberta lá, não, vocês estão defendendo anistia e tal. Essas coisas que nesse momento a gente tem que parar com isso. Não adianta a gente passar pano e usar aquela tática avestruz, né? A gente bota a cabeça embaixo da terra, fica, né, com a bunda de fora. Não é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que trazer esses esqueletos para fora e a gente discutir isso, debater isso, entendeu? O que está se pressionar, inclusive, né? E pressionar para que isso pressionar, é o contrário, né? A gente está vendo uma coisa acontecer, como o Felipe estava explicando aí, nós não somos pela anistia. Quando você fala alguma coisa que você coloca a realidade, todo mundo vem para cima de você, como se você fosse bolsonarista. Não, você quer anistia. E vice-versa. E isso tem que acabar. Esse tipo de coisa a gente precisa discutir para não entrar nessa da mesma mediocridade, entendeu? Do que são os bolsominions aí, qualquer coisa, isso, aquele outro. A gente não pode, a gente tem que. Qual que foi sempre o campo progressista teve né, como comum? Discussão, debate aberto, traz um divergir do outro, tudo bem, mas se discute aquilo, né? E se esgota aquilo. Agora a gente não pode esgotar nada que você é isso, está defendendo aquilo. A gente tem que parar com isso. Esse momento é de reflexão profunda. É um momento de. Ninguém está defendendo anistia, ninguém falou disso. Acho que teve uma compreensão. Ninguém está defendendo anistia. Né? Vamos limpar essa área. Tem que limpar essa área aí. É natural. Eu acho o seguinte. Ontem, que os jornalistas lá fora acompanharam o voto, eu não pude acompanhar o voto do relator ali, a indicação de voto. A gente trouxe uma advogada eleitoral aqui logo depois da análise dele. Qual é o nome dela, Adri? Carla Nicolini. Ela fez uma fala, inclusive, dizendo, olha, é bem complicado caçar pela pré-campanha, quer dizer, ela foi bem comedida. Isso pode alterar, Isso pode criar uma jurisprudência para caçar todo mundo. Ela não defendeu a cassação do Moro, né? Foi surpresa para a gente. Eu achei que o clima todo desenhava-se nesse sentido mesmo. A gente dizendo que não, eu estou trazendo o relato dessa fonte. Agora, de fato, mudou o clima, isso é óbvio, tá na cara. E mudou por quê? Aí que eu acho que é essa questão, né, Tony? E você participou de algumas vezes disso. Eu acho que mudou por conta da eleição na Câmara e no Senado. Né? A vizinha-se aí muito rapidamente, e há uma disputa ali, de um lado, para ver quem consegue, dentro desse centrão, ser o candidato preferencial. E eles têm dois lados para fazer aliança. Ou o bolsonarismo, na Câmara tem 100 votos, 102. Quer dizer, eu não sei se é tudo bolsonarismo ali no PL, né? Mas tira 50 do PL, soma 50 de outro partido, o bolsonarismo deve dar uns 100 votos mesmo. Mais. Até mais. E tem uns 130, 140 do campo progressista. Quer dizer, com os dois lados você não vai conseguir ficar. Mas está se olhando isso. E no Senado, ainda menos. Você tem pior ainda. Muito pior. Muito pior. Agora, quer dizer, 13 deputados nos senadores, 15 senadores no Senado, faz uma baita diferença. Agora, veja, tudo isso daí tem a presidência da Câmara, já está tudo em jogo, mas não tire nunca o foco que o que eles pensam nesse momento, veja, a importância que é essa eleição para o Senado. Né? Em 2026, são 2/3 que renovam do Senado. Certo? Toda a base para essas eleições de senadores, tudo, são prefeitos, vereadores, e os deputados estão aí já. E a base dos prefeitos, dos deputados estaduais e federais, são os prefeitos do interior, entendeu? São os vereadores do interior, que é a grande maioria. Essa gente está pensando nessa eleição.
Essa gente quer dinheiro para jogar na eleição daqui agora. Se você tem um campo progressista, como você falou mesmo, que eu não acho que tem 140, eu acho que, pela minha conta, lá tem, segundo o que falo, tem 117, entendeu? 120 no máximo. Então tá, se você acha que todo o resto, né, quase 400 deputados dali vão despejar dinheiro, tudo nessa coisa de direita, de centro, extrema-direita, como que você vai ter a base progressista, entendeu, para 2026? Como que você vai eleger o próximo presidente do Senado e da Câmara sem essa base aí e tudo? Eles estão pensando agora. Tem outro ponto também, Tony, que são o lançamento de candidatos progressistas em capitais, mesmo que seja para perder. Por que eu acho que tem que lançar? Porque esses caras se tornam nomes fortes para o Senado na eleição seguinte. Então tem que lançar nomes progressistas em capitais, senão esses 2/3 do Senado vão cair na mão de bolsonaristas, de extrema-direita, e aí a chantagem contra o Supremo vai ser muito maior. Então é preciso lançar candidato para formar quadros. Sabe que o PT está lançando aqui em Curitiba? Um cara que hoje está no PSD, que é o Luciano Dutti, que já foi prefeito, que é da turma do Ratinho, do Richa, é da turma deles. O PT vai de carona dele, entendeu? Em vez de lançar um candidato próprio, entendeu? Está indo na carona. É a PSD e quem que é? Está elegendo uma pessoa se fosse para eleger, não vai eleger, mas é uma pessoa de direita, entendeu? Claramente de direita e do grupo de direita aqui, de extrema direita, tá? Bolsonarista até outro dia. Aí a Gleice está apoiando isso. O Zeca Dirceu tentou batalhar nessa linha aí. Nós temos que ter um candidato aqui para fazer, né, para pelo menos usar o espaço, esses 2 meses que se tem essa discussão política, né, se discutir o que o campo progressista está fazendo, o que o Lula está fazendo, tudo, e preparar uma eleição para o Senado, para qualquer coisa assim. Não, a Gleice está apoiando aqui um candidato de direita, do grupo que vai eleger o prefeito aqui, que sempre elege o prefeito aqui. E quem se lançou nesse campo progressista aqui, que não tem tempo e nada, e até porque o PT não deu bola para ele nem espaço, né, foi o Roberto Requião. Ele teve que sair do PT e ele se lançou aqui para um partido pequeno e ele já aparece com 12%, 14% empatado com todo mundo ali no patamar para disputar. Agora, o PT aqui abriu mão disso. É certo isso? Eu acho que não. Aqui é uma capital importante, entendeu? Deveria ter um nome, que nem o do Requião, vai trazer ideia, uma pessoa que sabe bater firme, sabe tudo, foi governador 3 vezes, foi senador, foi tudo daí. Né? Alijaram ele do processo e colocaram um cara da direita e o PT apoiando. Mas como que vai fazer isso daí? Como que você vai crescer? Né? Então, não estou entendendo esse tipo de estratégia aí. É essa coisa que me deixa uma dúvida muito grande o que vai acontecer. Olha só, tem vários superchats, eu vou dar uma lida e passo para o Tony dar a palavra final e a gente segue com um quadro tomando os memes de produção às sextas-feiras, aqui o quadro do Felipe com os melhores memes da semana. O José Cruz diz: Marcelo Lins Trigueiro, Maju, Flávio Oliveira, Otávio Guedes, Aline Midleve, Natuza e Bonner da Globo, acho que todos apertaram 13 em 2022. O que vocês acham? É muito provável. Eu acho também, né? O Bonner, eu sempre tenho muita dúvida em relação ao Bonner. Eu conheço todos eles, exceto o Bonner. Todos eles são meus amigos, exceto o Bonner. Eu nem vou responder essa pergunta. O José Cruz diz: a movimentação contra a anistia não é um bom motivo para as esquerdas irem para a rua? Se faltava um motivo, essa não é uma chance? O que acham? Levar a gente para a rua não é simples. Eu ia falar, quem que vai levar a gente para a rua? Né? Quando você olha, em nome da anistia... É difícil, acho que as pessoas estão cansadas. Quer dizer, desejo de levar para a rua, assim, essa coisa da rua é uma coisa forte para a esquerda, assim, muito forte. Mas tem que ir com calma, senão você passa vergonha. Não acontece o que aconteceu no outro dia. Chamaram uma manifestação, movimentos sociais, cara, não deu foto nem de 200, sabe? Foi assim, um fiasco. Mas se você não tem prefeito, se você não tem prefeito, governador para levar gente para a rua, para ajudar esse movimento, entendeu? Você não consegue colocar gente na rua.
Eu sou a favor que se faça atos pelo 1º de maio, né? Legal pra caramba. Mas se levar o presidente da República no momento desse é aconselhável? Eu diria não. Lógico que não. Um vexame. Tinha que poupar, né? Em vez de. Não adianta fazer, porque a direita está botando gente na rua. Eles estão organizados. E a gente não pode esquecer isso. Estão ultra organizados, de fora para dentro. Entendeu? A gente tem que entender que nesse momento é adverso. Agora, para botar a gente na rua para dar sinal contrário, aí é você botar a azeitona na empadinha deles, né? Acho que tem que tomar cuidado nesse momento. Tem que ter uma causa definida, um momento definido, aí sim. Né? Bem organizado, aí vai. Mas então, não. Eu penso assim. O Carlos Carvalho diz, Dri, confesso que não consigo acreditar nesse cenário, mas o que fica é a imagem do governo, TSE e STF na lama. Venceu Elon Musk, salvou o Bolsonaro. Vocês acreditam na reversão da inelegibilidade do Bozo? O José Cruz diz, vocês nunca acham que no discurso em Porto Alegre, vocês não acham que no discurso em Porto Alegre Lula não perdeu uma chance de unir? Imagine qual seria a imagem se ele chamasse o Leite na frente, abraçasse ele e chorasse. Vale tudo nesse momento, aprende. O Júlio César diz, só com mobilização como Petros faz, venceremos. O Carlos Augusto de Bones Cruz diz, estão fazendo tudo à meia boca porque temem a reação... Petros é o presidente da Colômbia, Isso, só para... Estão fazendo tudo à meia boca porque temem a reação do povo que disse sem anistia. Cabe ao PT e aos progressistas convocar manifestação contra e voltar ao protagonismo, é isso que falta. O José Cruz diz, amigos, que erro crasso se for verdade que Lula disse que é melhor não caçar Moro, que absurdo, poderia vir o pior capeta no lugar do Moro, que eu ainda ficaria feliz, esse marreco tem que sair de cena. A Andréa Cristina diz, cadê as mídias, a advocacia, os movimentos progressistas que não se mobilizam contra anistias? Não podemos aceitar e nos calar, não às anistias. E ela pergunta, Tony, os processos da Vaza Jato foram varridos? E aí eu passo um minutinho para o Tony, já agradecendo aqui, e a gente segue. Então eu vou falar uma coisa aqui para vocês, que eu não falei para ninguém. E nesse momento eu vou encerrar com isso daqui. Eu acho que o Moro até pode ter uma coisa se formando para ele escapar dessa cassação aí, pelo menos os sinais são esses. Tudo bem, torço que não seja. Torço que sua fonte esteja certa. Eu também. Eu nunca torci na vida, entendeu? Porque a simbologia disso aí é muito ruim para tudo. Ele é diferenciado, o crime compensa, já compensou lá atrás, ele já fez um monte de coisa errada e vai continuar compensando. Tudo bem. A simbologia, para mim, é ruim até para as futuras gerações. Ótimo. Mas ele não vai escapar no campo judicial. Eu não posso falar tudo que o inquérito que foi aberto, das denúncias que eu levei, entendeu? Isso vai ter eu não posso prever tempo também, mas eu acho que nós estamos muito próximos de ver muita coisa acontecendo. Porque as barbaridades que eu consegui tirar de esqueleto, que eu consegui, depois de ter 20 anos aí sob prisão deles, né, eu consegui agora ter acesso às coisas, eu fico até de madrugada, 5, 6 horas da manhã, lendo tudo, porque nem eu sabia, não tive acesso a isso desde 2004, eu nunca tive acesso ao que eu estou tendo. Essas coisas, a hora que tirar o sigilo e vierem à tona, eu vou falar para vocês, a Vaza Jato, entendeu? Vai ser uma coisinha desse tamanhinho perto dos crimes efetivos, com provas inequívocas que vão vir à tona. Ele não escapa do processo judicial. Esse vai ser o julgamento que o povo pode ter dele. Isso eu posso te garantir e estou falando em primeira mão aí para vocês agora. Muito bem. Isso aí, muito obrigada, Tony. Valeu, Tony, brigadão, viu? Valeu, Felipe. Muito bom falar. Gostei do relógio, bonito relógio. Tá aqui, é a pulseira, o relógio é o mesmo. Eu vou combinar com esse roxo aqui, eu boto com laranja. Eu vou comprar um relógio para nadar. Legal, gente. Obrigada, Tony. Tchau, tchau. Obrigado a vocês. Valeu.